A espera acabou, o jejum foi encerrado, a Red Bull está de volta ao topo da Fórmula 1. Mas afinal, qual foi a conquista mais importante do time? É sobre isso que eu falo no GPS 10 de hoje. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GPS 10. Bem, no vídeo de hoje vamos falar um pouco aí sobre esse título da Red Bull aí com o Max Verstappen, né, de volta ao topo da Fórmula 1 depois de 8 anos, um jejum que se encerra aí na categoria. E é curioso porque o próprio Christian Horner tem dado algumas entrevistas nas últimas semanas falando sobre a importância dos títulos da Red Bull, como esse título seria bastante importante para eles. E eu resolvi pôr em debate aqui qual o título mais importante da história da Red Bull? Esse do Verstappen de 2021 ou do Vettel lá em 2010? Eu vou apresentar aqui alguns pontos, alguns contextos para a gente entender melhor e promover, né, esse debate de uma certa forma até saudável. Primeiro, é claro, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar também as nossas notificações, nos seguir em todas as redes sociais possíveis aí, Facebook, Twitter, Instagram, também seguir nosso canal no Dailymotion, no TikTok, no Quai, se inscrever no nosso feed também no Spotify, além de acessar, é claro, o grandepremio.com.br. Bom, vamos lá. Primeiro, para começar esse debate, eu já coloco aqui a minha escolha em jogo, né? Que é o título do Verstappen de 2021. Para mim, é o mais importante da história da Red Bull. Eu vou explicar o motivo. Bem, quando o Vettel conquista o título em 2010, é um campeonato de bastante importância para a história da Red Bull. Claro, nunca essa importância vai ser perdida, porque foi o primeiro e foi a fidelização de um projeto muito diferente que a gente viu na Fórmula 1, né? Porque as grandes equipes da Fórmula 1 elas se formaram de forma bastante distinta, né? Então você tem grandes montadoras que fizeram investimentos para chegar até lá, como a gente teve a Ferrari, a gente tem agora a Mercedes, a Renault e tudo mais. Você tem os grandes garagistas que formaram grandes projetos e criaram quase que impérios dentro da Fórmula 1, né? Mesmo longe de ter os recursos das montadoras, eles conseguiram fidelizar algo muito forte, como o caso de McLaren, Williams, que se tornaram grandes. Tem histórias até surpreendentes, como o caso da Brown. Então, assim, tivemos diferentes tipos de histórias ao longo da Fórmula 1, de histórias campeãs. A Red Bull é uma história diferente. É a história de uma empresa, basicamente, do ramo de energéticos, é uma das empresas mais famosas do mundo, mas uma empresa que tem também um marketing muito forte, né? E sempre investiu no esporte como uma forma de marketing, né? Especialmente esportes de risco, né? Esportes radicais, né? Por sempre esportes que normalmente testam o máximo dos limites dos atletas, das pessoas. Então, logo nos anos 90, a Red Bull também começou a se aventurar no mundo do esporte a motor, até que em 2005 eles resolveram, né? Eles compram a Jaguar, né? do grupo Ford, compram posteriormente também a Minardi para formar a Toro Rosso, né? Que viraria meio que a equipe júnior deles na Fórmula 1. E começam a depositar muito dinheiro naquilo e investimentos que dão certo, trazem pessoas muito competentes para todo esse projeto. Então tem o Christian Horner, que era um cara que quando ele assumiu, era o chefe de equipe mais jovem da história da Fórmula 1, um cara que chegou sob bastante desconfiança, mas fidelizou muito bem esse projeto. Depois tem a chegada do Adrian Newey, que é um dos grandes projetistas da história da Fórmula 1, talvez o último grande projetista, né? Se a gente pensar que hoje as equipes de engenharia da Fórmula 1 são muito mais grandiosas e não tem necessariamente um cara-chefe assim que a gente cita, e o Adrian Newey acabou sendo esse grande exemplo. E depois, é claro, fidelizando com pilotos, né? E aí, eventualmente, você traz o David Coulthard, que é um cara experiente, né? Um cara que tinha uma história na Fórmula 1, um cara bastante popular. Depois você traz o Mark Webber também, que já estava consolidado como um dos melhores pilotos da Fórmula 1 na época. E aí surge o Sebastian Vettel, né? Que eu acho que talvez fosse o piloto que abraçasse meio que todo esse estilo, né? Esse estilo jovem, esse estilo de testar os próprios limites. O Vettel sempre teve esse cara, foi esse cara com essa capacidade. Então, quando ele leva a Red Bull ao topo, é um feito impressionante por toda a história, né, a trajetória rápida que a equipe teve até chegar ao topo, algo que é difícil de se alcançar na Fórmula 1 moderna. E como o Vettel também foi um cara muito precoce, né, um cara que virou um piloto, ele entrou na Fórmula 1 em 2007, em 2010 já estava ganhando título, né, em 2008 ganhou corrida com a Toro Rosso. Ele foi um fenômeno muito diferente na Fórmula 1 e eu acho que assim, a chegada do Vettel, né, do jeito que ele chega chutando a porta, é uma das chegadas mais incríveis que a gente já viu na categoria. Acho que nem o Hamilton teve uma chegada assim. Acho que o Hamilton foi um cara que demorou a amadurecer, teve alguns percalços no meio do caminho, apesar também de ter conquistado um título mundial muito cedo. Mas de qualquer forma, por que eu acho que o de 2021 é mais importante que o de 2010? Porque o de 2010, querendo ou não, a Fórmula 1 viveu um momento de transição.
A gente tem ali de 2008 para 2009 uma mudança forte no regulamento, né? Então os carros ficam maiores, os pneus passam a ter uma diferença também, né? Os pneus com ranhura eles oficialmente acabam, então um novo composto que é adotado e uns pneus que ficam maiores, e isso muda muito a abordagem de diversos pilotos, né? Os pilotos acabaram se tendo um pouco mais de dificuldade de se adaptar a guiar com esse novo estilo de pneus. As asas dianteiras e traseiras também crescem, então mudou completamente a aerodinâmica de toda a Fórmula 1. Tanto que a ordem de forças da Fórmula 1 de 2008 para 2009 ela é completamente alterada, né? Então, se a gente tinha Ferrari, McLaren e BMW, que eram as grandes equipes ali, né? A BMW um pouco mais atrás, um patamar um pouco mais abaixo, que eram as equipes mais fortes em 2008, esse cenário já não é visto em 2009. A gente já vê a Brown GP, que foi a equipe que melhor soube se aproveitar dessas mudanças de regulamento de início e teve um início de campeonato arrasador, com o Button ganhando 6 de 7 corridas e praticamente levando com a barriga a segunda metade do ano para conquistar um título de uma forma até fácil, né? A Red Bull, ela acaba também se aproveitando muito bem disso e cresce na segunda metade de 2009. 2010 as coisas já estão entrando no lugar, mas também temos mudanças muito fortes de regulamento, né, que acabam mudando todo o panorama da Fórmula 1. A primeira, é claro, a do reabastecimento, né, que enfim, ele é banido, né, de 2009 para 2010, eu acho que é a principal dentre as mudanças que tivemos. E aí até a Fórmula 1 ela passa a ter uma ordem de forças um pouco mais estabelecida para os anos seguintes, né, que acaba se consolidando eventualmente com a Red Bull como a equipe campeã, e você tem Ferrari e McLaren um pouco mais atrás desafiando, e ali quem sabe uma Mercedes, uma Renault buscando alguma coisa atrás, mas num patamar um pouco mais abaixo. Mas foi um momento de transição e um momento onde a Red Bull soube aproveitar de tudo aquilo para montar o carro vencedor, e o carro que teria uma dinastia aí, né, de 2010 a 2013 com o Vettel ganhando todos esses títulos. Já nesse cenário de 2021, do Verstappen ganhando, para mim é um cenário completamente diferente. Por quê? Porque a Mercedes é quem tem a dinastia, e é a dinastia mais longa que a gente viu na Fórmula 1. A maior dinastia da história da Fórmula 1. Eu acho que todo esse período da Mercedes, desde a era híbrida, foi inacreditável. A forma como eles souberam se aproveitar do regulamento mais cedo que todo mundo, mas a forma como eles abriram uma vantagem que foi praticamente inalcançável, né? E tudo isso construído com pilotos como o Hamilton e o Rosberg, né? O Rosberg ganha um título, mas o Hamilton ganha outros 6 nesse período, que um período espetacular, um dos maiores pilotos de todos os tempos, né? E a Red Bull conseguiu, depois de muita luta, né, depois de ter acertos, erros e perder a mão do carro algumas vezes, depois de ter que romper um casamento com a Renault, assinar um casamento com a Honda, que era algo que a gente virou muito uma incógnita na época, né, por toda a passagem ruim da Honda com a McLaren, e a Red Bull foi construindo isso ao longo do tempo para derrubar essa hegemonia, né? E eu acho que sempre que uma hegemonia cai no esporte, e aí no caso cai a da Mercedes, né? Tipo assim, a Mercedes pode até argumentar que ganhou o campeonato de construtores, mas acho que não é isso que a gente vai falar daqui 5, 10 anos, né? Da mesma forma que a gente não fala hoje que, nossa, Massa foi campeão mundial de construtores com a Ferrari, a gente não fala sobre isso, né? E eu acho que você derrubar uma hegemonia tem um peso muito grande, e o Verstappen conseguiu derrubar tanto a hegemonia da Mercedes quanto a do Hamilton. E para mim isso tem um peso especial, porque para mim qualquer hegemonia que ela cai dentro de campo no esporte, né, dentro de quadro, dentro de pista, ela sempre vai ter um significado muito especial, sempre vai ter um impacto para o futuro que vai ser gigantesco. Da mesma forma, por exemplo, se a gente pensar no basquete, quando o Toronto Raptors encerra a dinastia do Golden State Warriors e na NBA em 2019, se a gente pensar até no futebol, né, como a Inter de Milão ela encerra a dinastia da Juventus no campeonato italiano agora em 2021, né, a Juventus com quase uma década de escudetos. Se a gente pensar no beisebol, né, de como o Arizona Diamondbacks conseguiu evitar o 4º título do New York Yankees na World Series de 2001, foi um fim de hegemonia e é um dos títulos especiais assim que todo mundo fala, que todo mundo lembra. Então acho que por isso esse título do Verstappen, a forma como ele foi construída, de acertos, erros, uma evolução do próprio Verstappen, um cara que acho que desde que entrou para Red Bull, especialmente, né, quando ele ganha aquele GP da Espanha de 2016, a gente já sabia que tinha um talento geracional ali, um cara que uma hora ou outra ia ser campeão do mundo, teve que passar pelos seus questionamentos no meio de todo esse processo, mas chegou lá. Então, por esses fatores, para mim, o título de 2021 é o mais importante da história da Red Bull. Mas, é claro, de 2010 sempre também vai ter um significado especial. Não tem título que é ruim, não tem título que não é importante. Todos os 5 títulos foram importantes, mas para mim, o de 2021 é mais. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por toda a audiência nesse 2021. Agradeço, é claro, por ter assistido até o fim e até a próxima.